Bien, llamamos entonces a Geraldo Wilson Jr. para que nos cuente sobre la descripción del movimiento de los sedimentos como procesos aleatorios. Buenas tardes a todos. Es con mucha honra y placer que vos presente el trabajo seminar Descripción del movimiento de los sedimentos como procesos aleatorios. Actualmente, este trabajo se desarrolla en la Universidad Federal del Río de Janeiro, mientras que otras organizaciones participaron de su realización desde algunas décadas. Se inserta en el tema de las investigaciones y aplicaciones de los profesores ingenieros Cid da Silva Garcia Monteiro y yo, Geraldo Wilson Jr., sobre ese tema. Los propósitos generales de ese proyecto engloban el estudio de los movimientos por arrastre y suspensión de partículas de sedimentos y contaminantes, adoptando descripciones lagrangianas y eulerianas en los casos de injeciones instantáneas y continuadas de esas partículas en canales abiertos, con ayuda de la misma teoría de los procesos aleatórios. Em particular, se pretende descrever estudos originales sobre o movimento por arrastre de granos de sedimentos, os movimentos por arrastre e suspensão de grupo de partículas com transferências verticais e o estudo do comportamento do leite móvel como fonte de sedimentos por arrastre ou suspensão, camada de reflexão de los sedimentos de la suspensão e, simultaneamente, camada de absorção e reflexão de sedimentos, em função de seus diâmetros e concentrações. Nossos trabalhos se iniciaram com a determinação em canais de laboratório de las trajetórias de partículas aisladas, individuais, e grupos de partículas que se desplaçam por arrastre em leitos compostos de dunas e orquídeas em equilíbrio dinâmico. O estudo de los granos individuais começa com o depósito de 1 grano de sedimento radioativo, 1 grano de arena, marcado com traçador radioativo, que é injetado e na extremidade águas arriba de um canal. Uma sonda de radioatividade colimada é colocada diretamente durante a experiência por em cima do grupo radioativo, do grano radioativo estudado. Mientras a partícula está em repouso em uma posição X1, se vê em el gráfico um pico de atividade quase constante. Se a partícula continua em repouso, será enterrada por outras partículas à medida que as dunas se movem. Neste caso, haverá uma ligeira atenuação do sinal gravado. Algum tempo depois, à medida que a duna se move, a partícula estará novamente mais cerca da superfície e a intensidade da sinal medida volverá a seu primeiro valor. Se essa partícula também se move, é o momento exato T2 do desplaçamento se caracterizará por uma diminuição abrupta do pico de atividade em el revisto. Desta maneira, o período de repouso e a distância de desplaçamento são determinados com precisão. As trajetórias longitudinais de los granos individuais constituem os eventos elementares ou realizações de los processos aleatórios que caracterizam o transporte de sedimentos por arrastre e são assim determinados com precisão.
são os eventos que nos permitem de construir processos aleatórios que descrevem o movimento do grupo de partículas. Para os estudos com o grupo de partículas, os sedimentos marcados com um elemento radioativo são depositados no fundo do curso d'água, em um canal de laboratório, em um arroio. Depois se segue o movimento do grupo de partículas. Para a detecção da posição dos grãos em el fundo, as sondas foram diafragmadas para que pudieran ver em cada momento uma área de uns 5 centímetros de largo e ter uma altura de aproximadamente 1 metro. As sondas são instaladas em um carro automático que se move ao largo do canal ou arroio a uma velocidade constante, escaneando a radioatividade do fundo. O desenvolvimento analítico dos processos aleatórios e de suas probabilidades hace aparecer em cada direção duas funções lambda 1 e lambda 2 debaixo da figura, nominadas funções de intensidade e de mobilidade ou de mudança do estado cinemático do movimento dos grãos de sedimento, que definem as mobilidades das partículas em cada direção, em uma posição, em um momento exatos. Diferentes modelos aleatórios podem ser obtidos e as expressões matemáticas que definem as funções de mobilidade. Quando elas são constantes, positivas, se têm os modelos poissonianos homogêneos. Quando as funções de mobilidade cambiam com o tempo e com a distância recorrida, se obtêm os modelos poissonianos não homogêneos. Pero quando lambda 1 e lambda 2 são funções do tempo, da distância recorrida e de los números de desplazamentos em el tempo e na distância, os modelos são não poissonianos e um pouco mais complexos. E nessa tabela se resume os modelos aleatórios mais conhecidos do movimento de sedimentos e contaminantes, classificados de acordo com suas funções de intensidade, de mobilidade temporal e espacial. Todorovic, Simons, Lee, Wilson Runho, Monteiro, entre outros, mostraram que o modelo poissoniano homogêneo descreve com precisão também o movimento em suspensão de contaminantes e ou de sedimentos finos em cursos de água. Para calibrar e validar os modelos, se utilizaram dados obtidos em la natureza e também em um canal prismático retangular do Laboratório Central de Hidráulica de França. E, nesse caso, com o dispositivo original apresentado na diapositiva, que permitiu o estudo bidimensional dos movimentos em suspensão de pura raça, com transferências verticais. Se apresenta agora um resumo dos resultados do aplicativo PEICOM, que significa processos aleatórios com injeções instantâneas e contínuas, que permite analisar os comportamentos eulegiano e lagrangiano dos movimentos de sedimentos com transferências verticais. E na figura se tem os valores da concentração CHZT de sedimentos finos, para o caso de uma imersão continuada na superfície do lago durante o período conhecido.
Com o aplicativo PEICOM se pode analisar diversos tipos de imersões de sedimentos e ou contaminantes em corpos de água, onde se destaca também a importância das funções de intensidade e mobilidade e a calibração e validação dos modelos. Alguns resultados do modelo de aplicação. Em primeiro lugar, teremos um caso de uma imersão instantânea na superfície livre. E nesse caso, as partículas tocam o fundo, depois de percorrer uma distância igual à altura do canal. Este caso é o caso em que as mobilidades longitudinal e vertical são idênticas. Mais real é o caso em que a mobilidade longitudinal é mais grande que a mobilidade vertical. É o caso dos sedimentos do tipo washout. A partícula recorre uma grande distância antes de tocar o fundo. Caso de uma imersão contínua na superfície em um intervalo de tempo zero de lançamento de contaminantes na região urbana, por exemplo. Quando a mobilidade longitudinal é igual à mobilidade vertical, se toca rapidamente ao fundo. Caso de tipo washload, caso de tipo de mobilidade longitudinal mais grande que a vertical, a pluma pode cobrir todo o canal, passar por um momento de estacionar e depois derrar o ponto de lançamento. Caso de sedimentos de mobilidades e diâmetros variados, é o caso mais real. Cada farra representa um diâmetro de sedimentos. A parte superior representa os sedimentos finos que não tocam o fundo. E a parte inferior, os sedimentos tocam rapidamente o leito e se incorporam a ele. Este é o caso em que se analisou a curva granulométrica completa. A parte superior são dos sedimentos mais finos, a parte inferior dos sedimentos mais grossos, e a curva granulométrica completa, como na média ponderada dos grãos, está em média. A nuvem se desprende porque a injeção é em um tempo determinado. Finalmente, estamos também analisando o comportamento do leite. E temos aqui um caso em que o sedimento é refletido por o leite. É um caso de reflexão completa. Os sedimentos tocam o fundo e são suspendidos. Isso para o sedimento de um diâmetro. E agora teremos, ao final, um caso em que o lítio comporta como uma parede de absorção e reflexão. No alto, todo o sedimento é absorvido pelo lítio. E ao fundo, há uma reflexão total dos sedimentos. Conclusões. Os modelos aleatórios unibidimensionais, longitudinal e vertical, de los movimentos por arrastre suspendidos, são muito úteis para as aplicações em engenharia civil e ambiental, os quais permitem ao conjunto de estudos aqui apresentados e resumidos nesta tabela. Há que considerar que os
Traçadores não são solamente radioativos, podem ser contaminantes, químicos, bióticos, e assim toda espécie de monitoreio pode servir de fonte de dados para os processos aleatórios. Muchas gracias. Gracias, Geraldo. Hay tiempo para una pregunta, si alguien quiere aprovechar. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, vamos a darle gracias a Geraldo y vamos a finalizar la sesión.